O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Nossa Senhora Rosa Mística porque tem uma grande ligação entre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Depois de 30 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, apareceu também Nossa Senhora a uma enfermeira. Só abrindo um parênteses, né? As aparições de Nossa Senhora não são dogmas de fé. Nós podemos estudar e ver de fato que aquela aparição nos convida a aprofundar um conhecimento de fé. Mas a aparição de Nossa Senhora não é dogma de fé. Tanto que a aparição de Nossa Senhora Rosa Mística foi uma grande controvérsia dentro da igreja. Porque alguns achavam que era Nossa Senhora das Dores, outros não estavam entendendo o que Nossa Senhora estava querendo. Mas, no ano de 2019, o bispo de Brecha consagrou o santuário a Nossa Senhora Rosa Mística. E o que esta memória tem para nos ensinar? Como foi a revelação, né, de Nossa Senhora a esta enfermeira em 1947? A enfermeira Pierine Gilli. Nossa Senhora aparece a ela com um semblante bonito, mas um tanto triste. E ali aparece com 3 espadas cravadas em seu coração. Por isso que as pessoas estavam achando que era Nossa Senhora das Dores. E só fala 3 palavras para aquela enfermeira: oração, penitência, sacrifício. Somente. E ficou sem entender o que estava acontecendo. Depois, Nossa Senhora aparece novamente a esta enfermeira, mas agora não com 3 espadas cravadas no coração, mas com 3 rosas, uma branca, uma vermelha e uma dourada. E começa a explicar para aquela enfermeira o significado, primeiro, da espada, das espadas transpassadas no coração, e depois também o significado das rosas. Vamos lá para o que foi, para nós entendermos o porquê celebrarmos
rosa mística. Nossa Senhora então vai falar para aquela enfermeira que a primeira espada do seu coração é a traição dos sacerdotes, dos consagrados, a sua própria vocação. A aparição de Nossa Senhora é para mostrar não o pecado em si dos consagrados e dos sacerdotes, mas para incitar a oração pelos consagrados e pelos sacerdotes. E a primeira espada, então, era a traição dos sacerdotes, a sua própria vocação. A traição dos consagrados, a sua própria vocação. A segunda espada era os consagrados que vivem em pecado mortal e comungam e profanam a Eucaristia. E a terceira espada é a vida dos consagrados. Entendam? Consagrados, os sacerdotes e as pessoas consagradas, religiosos, que fizeram ali a traição de Judas. Abandonaram a fé, apostataram. Mas em 1947 não estava assim. Por isso as pessoas não entenderam nada. Como que Nossa Senhora fala de uma certa tragédia dentro da igreja e de repente, naquele ano, não tinha acontecido nada. Mas 20 anos depois, o mundo vê mais de 17 mil padres abandonando o sacerdócio. O mundo vê mais de 30 mil religiosos abandonando a vida religiosa. As três espadas que nós, quando olhamos e vemos hoje como está o mundo, nós vemos de fato que existe consagrados, sacerdotes, que estão traindo a sua própria vocação. Que comungam em pecado, que vivem em pecado e que abandonaram a fé. Mas qual é a atitude de um católico verdadeiro ao ver isso? Porque o mundo, quando vê isso, ou eles aplaudem, falam, tá vendo, Como nós estamos assistindo aí afora. Vamos legalizar, vamos deixar aberto, vamos acabar com o celibato sacerdotal. Vamos acabar com todas as estruturas. Desculpem, mas acabar com o celibato sacerdotal não vai resolver o problema. Pensar em colocar, sacerdotisas não vai resolver o problema. Porque o problema não é físico. O problema é espiritual. Nossa Senhora mostra, joga na nossa cara, fala, tá aqui, está vendo? Aqueles que o meu filho consagrou, aquele que o meu filho separou, estão sofrendo, estão abandonando o verdadeiro amor. Não é para nos escandalizar que ela faz isso. Mas como mãe, ela está nos instigando a verdadeira piedade cristã. Porque se nós pararmos somente nessas espadas, é um grande desespero. É de chorar. É de sofrer pelos sacerdotes. Mas Nossa Senhora depois aparece então a esta enfermeira mostrando as três rosas. A rosa branca, significando a oração que todos os fiéis devem fazer pelos consagrados e pelos sacerdotes.
oração. A rosa vermelha, expiação, sacrifício. Oração e sacrifício, né? Oração e penitência é algo que todos os católicos fazem. Ou pelo menos deveriam fazer. Mas também a expiação. A rosa dourada, a penitência. A rosa vermelha, a expiação e o sacrifício. Por que esta memória é tão cara para nós? Quando nós pensamos na vida de um sacerdote, nós pensamos de um homem e nós olhamos somente para algo físico. Mas este sacerdote é o embaixador de nosso Senhor. Ele está ali para lutar por nós. Quantos e quantos sacerdotes estão sofrendo por não ter pessoas que se sacrificam por eles? Quantos e quantos sacerdotes estão abandonando a fé porque não existe pessoas capazes de sacrificar por eles? Mas agora vocês observem uma coisa. Se não é contra a carne e nem contra o sangue que nós precisamos lutar, é contra os espíritos malignos, os sacerdotes são os primeiros a sofrer. Ele vai no seu lugar para a batalha. Ele apanha primeiro para que você fique resguardado. Nossa Senhora mostra a grande, catástrofe que está acontecendo para que nós, que recebemos dos sacerdotes as graças, rezemos por eles, sacrifiquemos por eles, para que eles sejam fiéis, para que eles lutem. Nossa Senhora, como boa mãe, mostra que nós, enquanto igreja, precisamos rezar. É triste ver que o que está acontecendo, com a igreja, com a vida religiosa, com os consagrados, mas é mais triste quando nós não queremos fazer nada por eles. Quando nós olhamos e ficamos caçoando, tá vendo? Olha só. Ainda mais instigando a fofoca. Se todo fiel, tive hoje de madrugada, fui procurar para saber a quantidade de padres que tinham deixado o sacerdócio, mas não consegui encontrar direito. Mas tem um artigo que mostra que o número de padres, um padre para 4.000 pessoas, ainda é pouco. Um padre no Brasil para 4.000 pessoas é pouco. Imagine este sacerdote rezando para 4.000 pessoas. Se essas 4.000 pessoas estivessem rezando por esse sacerdote, ele seria um santo. Rezemos, meus irmãos e irmãs. Rezemos porque Nossa Senhora prometeu que os sacerdotes e os consagrados voltariam para Nosso Senhor. Voltariam à primeira vocação. Não trairiam mais aquele que o chamou. Por isso ela pede para nós a oração, a penitência, o sacrifício, a expiação. Rezar o Santo Terço pelos sacerdotes, a comunhão reparadora, o sacrifício por eles. Não é pela estrutura física do homem em si. Se nós pudéssemos saber a luta espiritual que acontece de um sacerdote
para que uma alma seja salva, nós entregaria todo o nosso sangue por ele. Se nós soubéssemos a graça de que um sacerdote se sacrifica por nós entregaria tudo por ele. Por isso que Nossa Senhora mostra: o filho está aqui, está vendo? Eles estão sofrendo, eles estão se perdendo. É como uma grande obra de misericórdia. Voltem, rezem por eles, se sacrifiquem por eles, para que eles sejam santos. Supliquemos para que nossa vida seja de fato uma entrega pela vida consagrada e pelos sacerdotes. Não somente para mostrar o sacerdote, mas para que ele seja fiel. A luta dele, verdadeira. Não pense vocês que quando vocês começarem a rezar por eles, vocês não sofrerão também. Mas uma cruz sem amor é pesada. Mas um amor sem cruz é algo vazio também. Que Nossa Senhora nos ajude a nos sacrificar. Imagine um padre no céu, pelas nossas orações, pelos nossos sacrifícios. Um padre convertido, que ame nosso Senhor. Nos sacrifiquemos, façamos jejum, façamos as penitências, rezemos, intensifique as orações. Não fique maldizendo dos sacerdotes. Reze por ele. Se você vê algo errado, reze por ele. Se é possível corrigi-lo, corrija. Mas ali, entregue as suas orações e sacrifícios por eles. A oração pelos sacerdotes e a vida consagrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.